Oi pessoal! Hoje eu vim fazer mais um top 5, dessa vez uma lista de livros de literatura brasileira. Não são os livros mais importantes da literatura nacional, nem nada pomposo do tipo. São só 5 livros que eu gosto muito e que eu queria compartilhar com vocês. Número 5. Em quinto lugar eu escolhi Caderno H, do Mário Quintana. É um livro de poesia. Eu sempre achei que a poesia do Quintana, embora ela não seja voltada propriamente para um público infantil, ela provavelmente é melhor compreendida pelas crianças. Porque é uma linguagem muito simples, muito lúdica, muito delicada. Eu li esse livro quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, presente dos meus pais, e eu fiquei louca, apaixonada. Assim, não só me ajudou a firmar o gosto pela leitura, como também me ensinou a gostar de poesia. Na época eu inclusive decidi que eu queria ser poetisa quando eu crescesse. Então eu comecei a escrever vários pequenos poemas que a minha mãe ia guardando com todo carinho numa pastinha preta. Pois é, né mãe? Não virei poetisa, virei analista de sistemas, vai entender. Mas para mim a poesia do Quintana ela é muito mais do que literatura. Ela é uma forma de ver o mundo. E eu acho que isso eu nunca perdi. Número 4. Em quarto lugar na minha listinha eu coloquei Capitães da Areia, do Jorge Amado. Outro livro lido na infância, dessa vez presente da minha avó. Conta a história de um grupo de garotos de rua que vivem em Salvador e cometem vários pequenos delitos para sobreviver. Embora tenha um pano de fundo triste, a história ela tem um tom aventuresco, com vários personagens apaixonantes, super carismáticos. Esse livro ele me ajudou a perder vários preconceitos literários, principalmente em relação à literatura clássica brasileira, e até hoje eu adoro a história. Número 3. Em terceiro lugar, já no pódio, está A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. E eu fico muito feliz de colocar esse livro na lista, porque eu terminei a leitura de A Cabeça do Santo na semana passada, e ele já está aqui na minha lista de favoritos. Então eu acho isso super empolgante, o fato de ainda existirem livros tão bons aí para eu conhecer, para eu ler. Esse livro ele conta a história do Samuel. O Samuel, por algumas circunstâncias, ele acaba se abrigando durante algum tempo em uma cabeça de santo gigante, um pedaço aí de uma escultura de Santo Antônio que nunca foi finalizada. E ele começa a escutar orações que são destinadas a esse santo e se aproveita dessa habilidade para enriquecer. Mas essa é só uma ínfima parte dessa história super intrincada, absurda, surrealista, criada pela Socorro Acioli. Esse é um daqueles livros que a gente começa e não consegue parar de ler. Incrível! Número 2. Na posição de número 2, o meu amado e querido A Ostra e o Vento, do Moacir C. Lopes. Esse é um livro um pouco desconhecido, mas que eu tive o privilégio de conhecer por intermédio do meu avô. Conta a história da Marcela. Ela é uma menina que cresce isolada em uma ilha. E a sua carência, a sua necessidade de se relacionar com outras pessoas vai fazer com que ela fantasie uma relação com um ser imaginário, que interage com ela através do vento. Uma história belíssima, que equilibra a delicadeza, a poesia, com um terror psicológico muito desconcertante. A Ostra e o Vento me mostrou até onde uma narrativa bem construída pode te levar, qual o poder imaginativo de um autor. Nada no mundo se compara com A Ostra e o Vento. Número 1. Se você já acompanha aqui o canal há algum tempo, já deve ter imaginado qual é o livro que está ocupando a primeira posição. Na verdade não é um livro, é uma série, e eu estou falando de O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, essa série monumental. Eu acho que o que o Érico Veríssimo faz com O Tempo e o Vento é algo mágico. O Érico então cria essa família, a família dos Terra Cambará, e o leitor pode acompanhar essa família ao longo de 200 anos, todas as gerações. De um extremo ao outro nós temos o personagem mais antigo, que é o Pedro Missioneiro. Ele vive no século XVIII, é filho de uma índia com um bandeirante. E o personagem mais recente, que vive no século XX, o Floriano, escritor, filho de pai deputado.
O Pedro Missioneiro, ele era um personagem um pouco místico, ele tinha poderes proféticos, conseguia ver o futuro. E o Floriano tem muito interesse pelo passado, pela história da sua família. E é com esses dois personagens que o Érico consegue amarrar de forma magistral a sua história. São 3 livros, né? Nessa edição aqui eles foram divididos em 7 volumes. E por mim podia ter o dobro, o triplo, porque eu nunca me cansaria de ler. Sou completamente apaixonada por essa história. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas. Como eu disse antes, não são os livros mais importantes da literatura nacional, mas são livros que eu gosto muito, que me marcaram, que me influenciaram aí na minha trajetória de leitora. Se vocês conhecem, já leram algum desses livros, comentem aqui embaixo. Se vocês quiserem também fazer o top 5 de vocês, eu vou adorar saber quais livros vocês escolheram. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, se inscrevam também nas minhas redes sociais, está tudo aqui na descrição do vídeo. Beijos e até a próxima!